7, sejam muito bem-vindos. Antes de iniciarmos, a gente lembra que temos palestras e passos todos os dias, né? Que as informações com os horários, a programação fica sempre aqui no nosso mural e também no nosso site, tá? Importante lembrar, né, do atendimento fraterno, que acontece sempre meia hora antes das palestras. Então, quem quiser estar conversando é só chegar um pouquinho antes. E também é importante lembrar que o passe à distância é somente com cartão do plantão, tá? Agora, dia 7 de fevereiro, na quarta-feira, às 20 horas, vai iniciar o curso básico de doutrina. As inscrições é via também atendimento fraterno, tá? Então, quem quiser estar conversando mais, pegando mais informações, é só conversar com o pessoal lá do dia. Agora, com relação ao nosso trabalho na área social, né, que a gente já está atendendo 85 famílias, né, que já são cadastradas, todo segundo sábado do mês, que vem receber. A gente está, para a gente continuar com esse trabalho, a gente está precisando de alguns itens, né, que para compor a cesta básica, que é o leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. Mas a gente sempre lembra, né, que qualquer item que possa colocando na cesta e ajudando, é sempre muito bem-vindo. Não precisam ser só esses itens, esses aqui são as prioridades, mas qualquer outro item que se compõe a cesta é muito bem-vindo, né? A gente precisa sempre de muita ajuda, porque afinal de contas são mais de 70 quilos de alimento por mês, né? Então, cada quilo que nos chega é muito bem-vindo. Então, desde já, nosso muito obrigado quem vem sempre colaborando, né, e ajudando para dar continuidade nesse trabalho. Bom, os recadinhos de hoje são esses, né? Então, a gente dá início agora ao trabalho. Vamos nos tranquilizando, em sintonia com a paz desse ambiente. Elevemos nossos pensamentos e agradeçamos ao Pai pela oportunidade da vida. Agradeçamos por todas as bênçãos recebidas, bem como a nossa saúde, nossa família, nosso trabalho, enfim, por tudo que temos e que nos auxilia no processo evolutivo. Que possamos, Pai, seguir inspirados em Teus ensinamentos, munidos de muito amor, paz interior, compaixão e sabedoria. Lembrando que estamos todos interligados e que Tuas leis são imutáveis. Portanto, façamos e desejemos sempre o bem. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Christian vai conversar conosco sobre tuas dificuldades, né? Por favor, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Que alegria, né? Mais uma vez estarmos juntos aqui, esse dia abençoado. Fomos brindados aí por um sol maravilhoso. Eu acho que já inicia o nosso dia mais alegre, com certeza. E é interessante, né? Nós pararmos para pensar sobre tuas dificuldades, que eu peço licença aqui da espiritualidade para falar sobre as minhas dificuldades, né? Que vão refletir de alguma forma um pouco em cada um de nós aqui presentes. E pedir que eles possam nos amparar, nos acolher, para que possamos realmente hoje aqui receber aquilo que necessitamos, aquela melhor reflexão, aqueles pontos que vão calar fundo na nossa alma e realmente identificar aquilo que nós precisamos melhorar. E nós sabemos que na nossa vida tudo está em constante mudança, em constante evolução, e a todo momento nós vamos alcançando um pouco mais esse processo de conscientização da nossa realidade, daquilo que nós somos, dos nossos reais objetivos aqui, e com um esforcinho aqui, um esforço ali, nós vamos colocando em prática, vivenciando no dia a dia e com certeza fazendo daquilo que é o nosso dia a dia um ambiente, um mundo muito melhor, né, para nós e com certeza também para o nosso próximo, né? Eu acho que esse, de fato, é o nosso maior objetivo aqui, é alcançar esse nosso aprendizado tão necessário. E quando nós falamos em tuas dificuldades, a mensagem que vem hoje aqui de reflexão para nós, ela foi tirada do livro Coragem, né, psicografia de Chico Xavier, e do Espírito Emmanuel. E nós sabemos que Emmanuel nos traz ensinamentos muito
interessantes e muito oportunos, apesar do tempo já dessa mensagem, sempre muito atual. E quem de nós ainda hoje não enfrenta dificuldades? Quem de nós tem conseguido de fato aproveitar essas oportunidades para o necessário aprendizado? É interessante, eu não sei se aqui tem alguém que está vindo a primeira vez. Não? Então vamos recobrar alguns conceitos mesmo assim, que é importante para nós, né? E nós, muitas vezes, no nosso dia a dia, no atribulado ali das nossas questões diárias, nós acabamos nos esquecendo de refletir e de pensar alguns conceitos básicos que muitas vezes fazem toda a diferença na nossa vida. Às vezes nós esquecemos de compreender um pouco melhor Deus, as suas leis e o porquê de tudo isso, qual que é a influência de tudo isso em nossas vidas. Nós muitas vezes acabamos reagindo a determinadas situações e esquecendo de agir, esquecendo de refletir, de nos conscientizar da realidade à nossa volta, daquilo mais uma vez do que nós somos e de todas as nossas potencialidades que podemos empregar naquilo que estamos fazendo. E quando nós recobramos esses princípios, nós vamos relembrar Deus, princípio de todas as coisas, toda sabedoria, bondade e justiça. E por que isso é relevante? Se nós partimos de um pressuposto que Ele é nossa inteligência suprema, causa primária, princípio de todas as coisas, nós vamos relembrar, nós somos criatura. E se Deus é todo justiça, bondade, misericórdia, nós temos que de alguma forma aproveitar-lhe os atributos. Então tudo que de alguma forma dele provém, deve aproveitar a nós. Tudo é útil e tudo é proveitoso. E quando nós partimos de novo dessas premissas, dessas colocações básicas aqui que vão de alguma forma trazer uma orientação para nós, nós vamos relembrar. O mal não foi criado por ele. Consequência, sem dúvida, este mal das nossas imperfeições. E por que das nossas imperfeições? Vamos relembrar mais uma vez. Em determinado momento, se somos criaturas, nós fomos criados, tivemos uma criação. Sem dúvida, o nosso princípio espiritual estagiou nos diversos reinos. Em determinado momento, não se consegue precisar ainda hoje, a ciência tem evoluído, as mensagens têm chegado para nós, mas ainda não com tamanha capacidade ou na nossa linguagem de compreensão, conseguimos migrar ou adentrar a questão dessa individualização de consciência que é o nosso espírito. Chegamos ao reino nominal, nos tornamos espíritos. E na medida que nós individualizamos essa nossa consciência, nós conseguimos compreender o que somos seres pensantes, que somos individualidades, que estamos aqui em aprendizado, fomos criados lá atrás. E mesmo essa consciência que nós temos hoje, em dado momento, nós somos criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes, fazemos a leitura para alcançarmos o progresso. Quando nós compreendemos Deus muitas vezes e questionamos algumas questões, nós partimos de uma leitura de que como se Deus ele criasse, ele nos criasse, ele fala que perfeição fosse o resultado, que a alma seja perfeita do Criador. Ou seja, nós partimos do seguinte erro, nós pretendemos ou fazemos a leitura de que Deus teria nos criado já perfeitos, a nossa alma dentro de uma perfeição. E não é isso. Deus nos criou para que gradualmente, ele fala, Deus quis que a perfeição fosse resultado da purificação gradual do espírito, sua própria obra, resultado do seu livre-arbítrio, para que nós tivéssemos condição de escolher o nosso bem e o nosso mal. Mas necessariamente, a depender do ambiente que nós fomos inserindo, uns mais, outros menos, nós fomos cedendo algumas tentações, adquirindo de alguma forma alguns comportamentos contrários às leis de Deus, as leis naturais que imperam sobre todos nós, e fomos criando de alguma forma a realidade que nós somos hoje, através das sucessivas reencarnações. Se nós pararmos para pensar hoje que já conseguimos identificar um progresso adquirido em nós vamos chegar a uma simples constatação, não é a nossa primeira encarnação. Com certeza estamos reencarnando, e já há muito tempo tentando de alguma forma conformar as nossas ações, os nossos pensamentos às leis divinas, às leis naturais. São aquelas que regem desde a natureza, desde a energia, como também nosso progresso, e faz com que
nós consigamos cada dia mais compreender a nossa realidade, compreender a nossa essência, compreender aquilo que nós somos e o porquê de nós estarmos inseridos nesses ambientes, o porquê de nós estarmos aqui hoje com esse companheiro, com essa companheira, com um filho, com uma filha, com a realidade, com um determinado trabalho. Cada um de nós, de alguma forma, está inserido naquele ambiente que melhor lhe dará um proveito espiritual. Porque nós sabemos, quando nós partimos desses pressupostos que Deus é soberanamente justiça, amor e bondade, Ele não permitiria que nada acontecesse conosco se não fosse para o nosso bem, se daquilo nós não retirássemos um bem maior para a nossa vida. Senão não faria sentido. Se Deus nos ama, se Ele quer o nosso bem, por que Ele vai nos colocar em determinado ambiente? Muitas vezes é necessário que nós sintamos a falta de algo. Muitas vezes nós precisamos do escuro para apreciar a claridade. Nós precisamos de uma doença para reconhecer e apreciar a saúde. Nós precisamos muitas vezes de uma solidão para apreciar o convívio. Quantas coisas não são muitas vezes necessárias para nos chamar a atenção, algumas coisas que no dia a dia parecem tão normais. Eu ter pessoas me rodeando, mas não. Nem sempre é tão normal, nem sempre é tão automático assim. A vida, hoje, com essas mídias sociais, com tudo aquilo que nos envolve diariamente, muitas vezes não nos permite, ou melhor, nós não nos permitimos, parar um pouco para refletir, para ver realmente aonde nós estamos utilizando o nosso tempo. Se nós estamos pensando aqui em dificuldades, nós estamos pensando em algo que de alguma forma nós criamos a necessidade para nós. Em dado momento, seja nessa ou em outras encarnações, nós fomos criando essa realidade e hoje nós estamos tendo oportunidade como grandes benefícios para a nossa alma, grandes professores, educadores, para que possamos alcançar, desenvolver aquele aprendizado necessário e não necessitar mais daquilo. Então hoje, quando nós encaramos as nossas dificuldades, é com uma leitura um pouco mais madura. O Espiritismo hoje nos traz uma conceituação, nos traz uma proposta educativa e consciencial que nos liberta de muitas amarras, de muitas situações e nos convida a melhor entender a nossa vida. Nos convida à consciência de que nós somos os causadores de tudo aquilo, de toda a nossa realidade, os únicos responsáveis pelo nosso destino. Quem de nós aqui já não questionou o pai ou a mãe? Olha, eu passo por isso por sua causa, eu passo por isso porque você não me permitiu que eu fizesse aquilo. Ou não questionou a Deus. Será que realmente Deus existe? Por que eu tenho que passar por tudo isso enquanto fulano, beltrano não passa? Agora, quando nós nos comparamos com o outro, quando nós olhamos para o lado e esquecemos de olhar para nós, para a nossa essência, para a nossa realidade, qual que é a tendência? Nos frustrarmos. Não compreendemos o real sentido das coisas. Cada um tem uma individualidade, cada um tem uma necessidade. Por mais próximos que nós sejamos, por mais próximos dentro de uma família espiritual que possamos estar inseridos aqui nas nossas famílias hoje, materialmente falando aqui, reencarnados, as dificuldades elas são diferentes. Muitas vezes nós temos compromissos assumidos com a espiritualidade e conosco mesmo, muito diferentes do nosso companheiro do lado. E comumente, qual é a nossa maior preocupação ou o nosso maior objetivo? É mudar o outro. É fazer com que o outro mude para melhor agradar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, a minha vida. Eu coloco, na maioria das vezes, a felicidade aonde? No outro, naquela pessoa que está do meu lado. Enquanto aquela pessoa não alcançar determinado ponto, não arrumar um emprego, não fizer isso, enquanto não melhorar, enquanto não parar de beber, enquanto não fizer isso, não fizer aquilo, eu não sou feliz. Ora, então quer dizer que a minha felicidade depende do outro? Não. E é justamente isso que nós vamos conseguindo compreender conforme nós vamos alcançando essa maturidade consciencial. Quando nós vamos encarando a nossa realidade de outra forma, mais lúcida, mais transparente, mais consciente de si. Nós vamos percebendo o que nós estamos criando a todo momento, através de uma leitura consciente, sincera dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. O que realmente hoje me agrada? Por que hoje estou aqui? Porque eu já estou um pouco mais interessado nas leis divinas,
em conformar as minhas atitudes, meus pensamentos a algo maior, transcendental, cósmico? Ou estou aqui porque de alguma forma eu errei, eu preciso fazer ali uma compensação com a minha consciência, ou estou aqui buscando uma ajuda para o outro e não para mim mesmo? E quando eu estou inserido nos demais ambientes que eu estou vivenciando, eu estou preocupado em tornar aquele ambiente melhor, fazer o meu melhor, me melhorar para melhor compreender o outro? Ou estou a todo momento ditando o que o outro deve ou não fazer? É difícil quando nós tentamos trazer uma consciência maior para a nossa vida, quando nós começamos a agir ao invés de reagir. Porque a nossa conduta normal, e é natural que seja assim, porque, relembrando, nós fomos criados, de fato, em dado momento simples e ignorantes, mas fomos cedendo aquelas tentações, as viciações de toda sorte, no convívio social, e de alguma forma isso refletiu naquilo que nós somos hoje. Então hoje, nós somos mais imperfeição do que perfeição. Então o que cala mais fundo em nós hoje? O que nos chama mais? É a imperfeição. São ainda aqueles vícios, aquelas frivolidades da vida, aquelas maledicências, aquelas coisas que de alguma forma, ainda que hoje a gente já tenha uma certa consciência, parece que nós sofremos um arrastamento quase que irresistível. Mas irresistível com certeza não. Tem uma das questões do Livro dos Espíritos que fala isso, que o arrastamento, né, ao mal, ele é resistível? Não. Ele traz de alguma forma uma força ali implícita, porque é algo que ainda cala fundo em nós, mas nós temos consciência e temos condição de resistir. Se hoje não conseguimos ainda, já estamos minimamente identificando, já estamos depois nos arrependendo e quem sabe um dia já não mais cedendo a isso. É um processo diário, um processo de cada dia, de reflexão, de observação, mais uma vez de conscientização, mas uma conscientização sincera. Quantas vezes aquelas pessoas que nós amamos chegam para nós e apontam uma determinada situação, e qual não é a nossa reação? O melindre, a autodefesa, a justificativa. Quem de nós hoje tem a consciência de receber isso como oportunidade? Porque o que é comum hoje? As pessoas ditas nossas amigas, nossos amigos, eles chegam para nós e falam aquilo que nós queremos ouvir. Porque nós não alcançamos ainda uma maturidade nas relações de saber ouvir, saber receber aquilo que realmente é importante. Se nós não, vamos dizer assim, identificamos que aquilo faz algum sentido, nós vamos deletar. Todo mundo traz aquilo que entende que é o seu melhor para nós. Quando nós recebemos algum feedback, alguma informação, alguma crítica, alguma reclamação em torno de nós, qual que é a nossa, vamos dizer assim, nossa oportunidade? É observarmos, fazermos uma leitura atenta daquilo para ver se aquilo se aplica de alguma forma na nossa vida, nas nossas condutas. Se não fizer sentido, melhor ainda, eu deleto. Eu não vou me revoltar contra aquela pessoa, eu não vou devolver aquela ofensa, se assim podemos dizer. Agora, se aquilo de alguma forma faz algum sentido para mim, eu vou ficar grato. Eu vou procurar no dia a dia me observar. Eu vou procurar me melhorar, porque ninguém, e absolutamente ninguém aqui reencarnado, já está numa condição de perfeição absoluta. Primeiro que a nossa perfeição, no máximo, ela alcança uma relatividade perto de Deus. Perfeição absoluta, Deus, nossa perfeição. Nós vamos alcançar algo que nós vamos poder um dia, quem sabe, comungar dos pensamentos de Deus enquanto missionários, que poucos, vamos dizer assim, já tiveram essa condição. Podemos citar Jesus e tantos outros que estão também nesse processo evolutivo de um dia, pelo progresso, alcançarão a felicidade plena de comungar em pensamento, não necessitar mais reencarnar, não ter mais dificuldades a burilar, a vencer. É importante nós refletirmos sobre tudo isso. E quantas vezes nós ficamos pensando, nossa, mas é tudo tão difícil, quantas dificuldades, quantos problemas eu vivencio, deixando de encarar como bênçãos, como oportunidades de burilamento, mas pensando, puxa, podia acabar logo, né? Eu podia desencarnar logo, morrer logo, descansar, deitar na nuvem, né? Ficar tocando ar. A gente ainda pensa nisso? Pensa. Tão difícil, né? Qual que é a nossa primeira palavra quando alguém morre? Descansou. Será?
que realmente essa pessoa descansou? Olha, vou falar uma coisa aqui em primeira mão. A reforma da Previdência lá no plano espiritual já aconteceu faz muito tempo, viu? Não tem essa questão de aposentadoria lá, não. A gente desencarna, a gente reencontra ali a nossa realidade, porque somos originários de lá do plano espiritual e teremos muito trabalho para fazer. O progresso ele se dá tanto na situação de errante, se assim podemos dizer, a erraticidade, na condição espiritual, desvestidos desse corpo aqui, mas só o nosso corpo perispiritual. Então, na condição de espíritos, nós estamos constantemente em trabalho, em aprendizado. Assim como aqui, esse nosso laboratório de aprendizado, de experiências. Esse nosso planeta aqui é uma grande escola. E não teria sentido se fosse diferente. Qual que seria o nosso objetivo aqui? É um parque de diversões? É algo que eu venho aqui simplesmente para usufruir, para retirar tudo que tem de bom aqui, desgastar aqui desgastar a natureza, fazer tudo que a gente comumente tem feito e voltar sem nenhuma consequência? Não. Com certeza não. Tudo isso aqui que nos é oferecido por Deus é uma grande bênção, mas também para nós uma grande responsabilidade. Obviamente, nós pouco a pouco vamos compreendendo que o nosso grau de culpabilidade ou de reprovação nas nossas condutas, ele está diretamente atrelado à nossa consciência, à nossa condição de perceber o que é o certo e o que é o errado. Hoje, talvez aqui nós tenhamos um pouquinho mais de condição de diferenciar o bem do mal, aquilo que é o correto. Já sentimos quando estamos agindo, tendo uma atitude negativa, um mau pensamento, uma atitude ali, já vem aquela reprovação nossa mesmo, em nível consciencial. Mas nem todos são assim. Muitos ainda estão movidos por instinto. Muitos ainda estão sendo arrastados por ambientes, por situações que fazem com que eles ajam e que para nós ainda beira a animalidade. Mas é natural, é da condição de cada um. E quando nós olhamos aquilo, tudo bem, nós sentimos ali uma certa ojeriza, algo que ainda nos choca. Mas qual que deveria ser a nossa impressão? Olha, somos nós ontem, talvez um pouco ainda hoje, nos reprimindo, né, nos controlando. É buscar, através de uma prece, uma oração, fortalecer aquele espírito, para que ele possa se conscientizar. Porque ninguém é mal para sempre. E todos, de alguma forma, têm uma finalidade, têm uma oportunidade de aprendizado e de trabalho para o bem maior. Tem uma das questões aqui do Livro dos Espíritos, que é a 559, que ela fala: os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? E quando nós olhamos essas situações, nós vemos seres muito imperfeitos às vezes conosco. Não só os desencarnados, que nós percebemos aí as obsessões e tantas outras questões que eles ainda estão apegados à matéria, à vingança, ao ódio, à raiva. Mas também ao nosso lado nós vemos seres muitas vezes imperfeitos, ainda ligados ao material, ao ódio, à vaidade, ao egoísmo extremo. Mas elas desempenham algum papel? E a espiritualidade vem nos responder: todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre tão bem para a construção do edifício como o arquiteto? E ele devolve para nós como uma reflexão. De alguma forma, todos exercem uma tarefa útil. Porque se assim não fosse, não teria sentido. Se assim não fosse, nós questionaríamos Deus, sua bondade infinita e misericordiosa. Quando nós, de alguma forma, vamos desenvolvendo esse mal, nós vamos tendo, ou criando, ou constituindo para nós uma realidade que, de alguma forma, em dado momento, a dor ela vai ser necessária, e esse movimento de dor com dor vai fazer com que nasça em nós a necessidade de progresso, a necessidade de alcançar o progresso no amor. Então a dor para nós é um grande aprendizado, é uma grande oportunidade de nós nos aprimorarmos. Hoje ainda é necessário a dor, hoje ainda é necessário as dificuldades, os obstáculos. Mas como nós temos encarado então, partindo dessas premissas que nós fomos relembrando, que muito é dito, acho que todo dia, toda semana, nós paramos muitas vezes para pensar e refletir: olha, se Deus realmente é soberanamente justo e bom, eu estou me entregando realmente nos braços do Pai, confiando que esse é o caminho correto?
Como aquela historinha do bombeiro, né? Acho que já deve ter se citado aqui algumas vezes. Estava pegando fogo, chamaram os bombeiros, eles já estavam quase que finalizando, conseguiram retirar todo mundo. Quando ouviram um choro, era uma criança. Eles tentaram, se joga, os bombeiros, nada. Aí aparece o pai, se joga, filho. Ele se jogou e foi salvo. Será que nós temos essa confiança de muitas vezes, naquele momento mais difícil, nos jogarmos nos braços do Pai para aliviar nossas dores, na confiança de que realmente vamos ser atendidos, que estamos recebendo aquilo que melhor nós necessitamos? Temos que confiar mais, temos que ter fé. Falta muito isso em nós. Mas quantas as vezes nós deixamos de confiar nas nossas potencialidades, confiar no outro. Hoje nós desconfiamos de tudo, até da nossa própria sombra. Claro, há imperfeição, há maldade, assim como há em nós também. Mas se nós não confiarmos, se nós não buscarmos esse contato, esse convívio, se nós não procurarmos movimentar essa energia positiva, vivenciarmos esses ambientes que nós estamos ali, influenciarmos de uma forma positiva os ambientes em que nós estamos inseridos, não fizermos a nossa parte, não formos o espelho da mudança que nós queremos operar no mundo. Muito se fala hoje de corrupção, mas e nós? Ainda nos corrompemos? Já conseguimos ser como o sal da terra, a luz do mundo? Já somos incorruptíveis? Nas pequenas coisas. Difícil. Obviamente, o reflexo daquilo que nós vemos de uma forma macro está ainda impregnado em nós. É o resultado daquilo que nós conquistamos e criamos para nós mesmos. Por isso que quando nós olhamos para o outro, quando nós julgamos o outro, nós estamos esquecendo que aquilo que está nos agredindo é porque ainda está calando muito fundo em nós. É algo que ainda nós precisamos desenvolver. O nosso primeiro despertar é olhar no outro, é apontar no outro, mas, obviamente, é aquilo que eu preciso melhorar, que é aquilo que está de alguma forma me incomodando. A psicologia, e não cabe a mim aqui essas questões técnicas, mas explica muito isso. E cabe a nós esse processo de conscientização, de compreensão das nossas vidas. É muito importante. E quando Emmanuel ele vem falar aqui das tuas dificuldades, olha que interessante, agora à luz daquilo que nós já comentamos um pouco. Tuas dificuldades, leia-se, nossas, minhas dificuldades. Imagina como seria difícil de suportar um educandário em que os alunos tão somente soubessem chorar na hora do ensino. Então estamos lá numa escola e, obviamente, com dificuldades, porque necessitamos daquilo para aprender. Não vamos chegar na faculdade se não passarmos pelos graus iniciais ali de educação. Imagina, estamos lá todos chorando, se não pararmos e enfrentarmos aquela situação, será que vamos conseguir avançar? Reportamo-nos a imagem para considerar que, sendo a Terra a nossa escola multimilenária, urge receber-lhe as dificuldades por lições, aceitando-lhe a utilidade e objetivo. Ou seja, a nossa necessidade, receber as dificuldades como lições, aceitando a utilidade e o objetivo, obviamente. Aquilo que vai nos trazer. Tem um propósito maior na nossa vida. Tudo tem um propósito maior. Diante dos obstáculos, ninguém precisa fixar-se no lado escuro que apresenta. E qual não é a nossa condição atual? A história do copo, né, do meio copo, está sempre meio vazio, nunca meio cheio. Nós olhamos sempre o lado negativo. Qual que é a nossa forma de olhar a vida? Nós encaramos realmente como um desafio, algo que nos mobiliza, que nos faz vivenciar aquilo com otimismo, nós vamos vencer? Ou nós encontramos aqui, ou olhamos aquilo como dificuldade, um obstáculo, nos obstaculiza, não, é maior que eu. Será que é maior que eu? Será que não está faltando confiar um pouco em mim, nas minhas potencialidades, em Deus, na espiritualidade, num propósito maior? Será que eu estou de fato retirando aprendizado daquilo que estou vivenciando? Olha que interessante, um náufrago faminto de estabilidade, ao sabor das ondas, não se lembrará de examinar o lodo no fundo das águas, mas refletirá no melhor meio de alcançar a terra firme. Estou naufragando, desesperado por terra firme.
vou me preocupar se eu vou pisar no lodo ou não? Mas nós hoje estamos nos preocupando. Nossa, que nojo, né, esse lodo aqui, pelo amor de Deus. Mas se eu estivesse naufragando, com certeza eu pisaria, me salvaria. É importante a forma de olhar, né? Todo minuto de queixa é minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas sobre os quais estejamos deitando lamentação. Quanto tempo gasto reclamando, lamentando, se queixando e deixando de pensar, de nos conscientizar, de tentar programar alguma forma de sair daquela situação, de tentar identificar, olha, se de alguma forma veio para mim, veio com um propósito maior, então eu preciso retirar a lição, o aprendizado daquilo. Enfrentar, nos resignar a ponto de conseguir encarar aquela situação, porque a gente sabe que tudo passa e passa mesmo. O tempo, a forma como nós encaramos, muitas vezes nós criamos aquele dragão na nossa frente, aquela situação invencível, intransponível, quando na verdade é fruto muitas vezes da nossa mente, das nossas fragilidades, e de nós pensarmos sermos menos do que realmente somos. Somos muito capazes. Nenhum de nós tem um cobertor menor do que o frio que Deus manda para nós, né? Cada um tem a sua cruz do tamanho correto, da forma que necessita para o devido aprendizado. Tem aquele que escolhe enfrentar de forma consciente e tem aqueles que vão deixando. Obviamente, como a lei do progresso é uma lei natural e que ela impera sobre todos nós, em dado momento ela vai ter que ocorrer. Então vão vir as dificuldades. Enquanto nós estamos escolhendo as ditas provas, vamos aproveitar. Em dado momento que não tivermos condição de escolher, elas vêm em tom de expiação. Aí elas são impostas, mas, lembrando mais uma vez, se Deus é justo e bom, vem para o nosso bem. Em condições, muitas vezes, de uma incapacidade física, orgânica, mental, nós não sabemos. Quantas crianças nós vemos aí em situação de paralisia, de autismo, porque muitas vezes vem nessa situação para tentar se conscientizar um pouco mais, compreender um pouco mais, vencer pelo menos uma existência. Porque se tivesse todas as ferramentas, qual seria, né, o resultado daquilo? Será que ela conseguiria mais uma existência? Ou tentaria mais uma vez um suicídio, ou N situações? Não sabemos o que está por trás de tudo isso, mas nós temos como fazer uma leitura. De alguma forma aquilo concorre para o bem daquela criatura como de todos nós. Tudo concorre para o nosso bem, né? Já se dizia desde lá de trás, né? Em síntese, quase toda dificuldade implica sofrimento, e todo sofrimento, notadamente aqueles que não provocamos, redunda em renovação e auxílio para nós mesmos, lembrando a treva noturna, em cujo ápice começa a alvorada nova. Mais uma vez, oportunidade de aprendizado. Saibamos arrostar os impedimentos da vida, ou seja, encarar os impedimentos, sem receá-los. Cada qual deles é portador de mensagem determinada. Ou seja, tem uma mensagem subliminar, tem uma situação que vai nos convidar a uma transformação. Senão não viria. Esse é um desafio a quem tesoures paciência. Aquele outro te impele à sublimação da capacidade de amar no cadinho da aprovação. Ou seja, nós vamos identificar, nesse eu preciso testar um pouco a paciência, nesse um pouco mais a tolerância, nesse a indulgência, nesse a compreensão, nesse a misericórdia, porque é o que nós esperamos de Deus e é o que nós esperamos dos outros. Por que nós esperamos dos outros e nós também não oferecemos isso para eles? Importante, porque todos somos imperfeitos. Cada um dá o seu melhor. Se nós já estamos dando um pouquinho melhor que o outro, cabe a nós também, no nosso grau de compreensão, dar o primeiro passo também na tolerância, na paciência, na compreensão. O outro vai ganhar com a nossa compreensão e nós também, porque estamos desenvolvendo a compreensão, a paciência, o amor incondicional, sem condições, né? Aprendamos, sobretudo, a decifrar os enigmas da existência na oficina do bem eterno. Serve e compreende, serve e suporta, serve e constrói, serve e beneficia, né? Tuas dificuldades, tuas bênçãos. Mais uma vez, tudo concorre para o nosso bem. Nossas dificuldades, nossas bênçãos diárias de aprendizado. Nelas e por elas, aí a conclusão de Emmanuel, encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho
e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. É realmente isso. Qual que é o maior propósito? Por que nós estamos aqui reencarnados? Nosso objetivo principal não é melhorar o outro, não é acolher fulano, não é... É nós mesmos. É o nosso aprendizado, é o nosso aprimoramento moral, degrau a degrau. Situação a situação bem vivenciada, que vai fazer com que nós alcancemos cada dia mais o aprendizado, consigamos compreender a felicidade inserida em tudo isso através do progresso que nós realizamos, na conscientização que nós temos em torno de tudo isso, e sem dúvida desenvolvamos o sentimento sublime maior que é o amor. A partir do momento que nós conseguimos compreender e alcançar esse amor em tudo aquilo que nós estamos fazendo, seja num copo d'água, seja numa oração, num pensamento que nós oferecemos a qualquer um, porque para amar eu não preciso ter dinheiro. Quando nós encaramos a vida com amor, faz toda a diferença. É o amor que nos mobiliza, que nos motiva, que nos faz realmente sermos pessoas melhores. Que possamos hoje aqui encarar as dificuldades como aprendizado, como oportunidade de alcançarmos o amor, para que um dia só o amor faça, às vezes dentro de nós, faça com que nós alcancemos aquilo que necessitamos. É o aprendizado no amor, nosso maior objetivo, né? Graças a Deus. Fazer alguma pergunta, algum comentário? Bom dia. Você falou em algum momento ali, aquele lance de se viver o hoje. A gente vive num mundo extremamente consumista. A gente tem uma máquina na mídia ali que coloca isso pra gente. Tem umas máximas aí que faz com que a gente viva cada vez mais no mundo material, porque a gente está no capitalismo, a gente tem que consumir. E essas máximas aí, por exemplo, tem que se ver hoje como se não houvesse amanhã, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque só se vive um dia, só se vive uma vez. Enquanto a gente estiver com isso, a gente vai estar consumindo, a gente vai estar produzindo, a gente nunca vai pensar no amanhã, porque se a gente só vive o hoje, a gente vai querer cada vez mais essas coisas materiais, a gente tem que comprar, tem que ter para ser, e tudo isso vem pulverizado de cima para baixo e a gente vai absorvendo isso daí sem pensar. Então é interessante para a mídia colocar isso para a gente e sempre estar convidando a gente a ter uma vida não tão reflexiva assim. Eu acho que a missão do cristão é estar sempre atento a isso e tentar lutar contra essa tendência para viver uma vida mais espiritualizada, buscando outros valores, buscando outro sentido na vida que não seja só você ser consumista, viver de uma maneira totalmente material, sem um objetivo mais amplo, sem uma reflexão, sem uma coisa mais espiritualizada, assim. Eu acho que o espírita ele tem que estar sempre de olho nessa tendência que está vindo através de todos os canais de comunicação, através de piadas, através de ditados que já está incutido na sociedade ali, para ele se livrar disso e buscar o caminho da espiritualidade. Acho que é isso mesmo, né? Mais uma vez, o arrastamento, ele é irresistível? Não é. Ele muitas vezes cala fundo em nós porque a gente ainda precisa daquilo, né? Aquelas notícias negativas, aquelas mensagens de gozação, elas ainda, de alguma forma, fazem parte da nossa realidade. Enquanto há milênios de sombra em nós, milênios e milênios, que fomos construindo a nossa realidade, quais são os nossos esforços de renovação aqui? Então, é pouco a pouco, é se conscientizando, é se perdoando, porque nós vamos ainda cair, nós vamos ainda ceder, faz parte do nosso processo de aprendizado. Nós precisamos amar essa nossa imperfeição em nós e compreendê-la para que assim possamos vencê-la, e vencê-la de forma consciente, de forma definitiva. É um processo de aprendizado. O controle remoto da televisão está na nossa mão. A sintonia somos nós que estabelecemos. Se hoje cedemos, já temos condição
de nos conscientizar, de nos arrepender e amanhã tentar deixar o controle um pouco mais longe. No outro dia eu fico no outro quarto. E pouco a pouco nós vamos resistindo. Porque cabe a nós. Cabe a nós, enquanto espíritos conscientes, e dentro da nossa consciência de cada um, vencermos as nossas inclinações, né, aquelas coisas que ainda calam em nós, para buscarmos realmente uma maior sublimação, uma vida mais espiritualizada, que ainda é um pouco distante de nós. Nossa vida, para onde nós olhamos, ela é materialista, ela é imperfeição, seduz e com muita facilidade, né? Bom dia. Bom dia. Aproveitando o que ele falou, tem um documentário no Netflix que se chama Minimalismo. Eu não sei se alguém já chegou a ver. E é um documentário muito interessante, né? Que faz essa reflexão que a gente tem hoje, assim, como ele está falando, da busca por coisas menores, né? Dessa consciência que a gente tem que ter, né? Toda hora a gente tem que, nossa, enfim. É bem interessante, assim, que eu resolvi falar, que quem quiser assistir, porque, na verdade, a gente tem um intuito, o final desse documentário fala assim, ame pessoas e use as coisas, né? E não pôr tanto valor sentimental nas coisas, né? Elas são apenas bens materiais que você não vai carregar, né? E as pessoas e os momentos que você não deu valor devido ao consumismo, aquele materialismo, né? Às vezes você não tem como recorrer atrás. E uma questão que eu acho em relação ao amor é que a gente não sabe o que é amor, né? A gente tem uma noção do que é, mas poucas pessoas conhecem o amor mesmo, né? E tem uma monge budista chamada Jetsuma Swinpasmo, eu não sei falar o nome dela, e ela fala da questão do amor. Que quando a gente ama, a gente não cobra, né? A gente deixa a pessoa ir, a gente deixa a vida fluir, né? E aceita. Então, eu acho que a gente acredita como amor, a gente ainda não experimenta na essência do nosso ser. Era isso. Obrigada. Com certeza, eu acho que é a nossa conclusão, né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, né? Onde nós estamos colocando o nosso tesouro, os nossos pensamentos, os sentimentos, na essência. Olha aqui o sol, nasce todos os dias, nos dando uma página em branco, um dia em branco, de N oportunidades. Os passarinhos acordam cantando, as flores desabrocham, a natureza dá toda uma mostra de consagração do seu amor a Deus e nós. Seres ditos mais inteligentes, mais conscientes, acordamos emburrados, não damos bom dia para o nosso companheiro, para a nossa companheira, acordamos com o pé esquerdo, não fazemos uma oração, não nos sintonizamos, não agradecemos a Deus mais um dia. Será que realmente somos os seres mais inteligentes? Somos, mas estamos exercitando ou utilizando essa inteligência? É a nossa reflexão, né? Só para complementar, tudo isso que foi falado lindamente, né? Existem duas máximas, que é o conhece-te a ti mesmo e brilha a vossa luz, né? Eu acho que todos já conhecem. E eu acredito que só podemos fazer brilhar a nossa luz depois do conhece-te a ti mesmo, ou cada vez mais que conhecemos a nós mesmos, né? E aí, pensando no que o nosso amigo ali colocou, da questão do consumismo, né, do estímulo que a gente tem hoje, tudo isso, o estímulo ele vai existir, né, sempre. Os bons estímulos e os que não são bons. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer, e todos os dias, né, e aí está na máxima do conhece a ti mesmo, é por que cedo aos estímulos? Então é isso, né, uma reflexão para a gente, porque muitas vezes cedemos aos estímulos por questões aí que precisamos ainda trabalhar, né? É isso. Bom, acho que é isso, né? E acho que como reforço para nós aqui, mesmo o Paulo, né? Depois de tudo que passou, de todo o progresso que alcançou, no final da sua existência, o que ele falava? Nem tudo aquilo que quero faço, mas aquilo que não quero ainda faço. É normal. Todos nós ainda temos isso dentro de nós, mas cabe a nós fazer e operar esse bom combate, vencendo as inclinações, as viciações, nos conhecendo
evitando os excessos e buscando uma vida mais em essência, em espírito, né? Graças a Deus. Então, só para a gente encerrar, tem um comentáriozinho da internet do Lourenço. Grande Ele Lourenço. ele diz o seguinte: ao empreendermos uma viagem, a embarcação estando em boas condições, o timoeiro habilidoso, grandes são as chances de chegar ao seu destino, mesmo que em meio ao caminho um náufrago tivermos que auxiliar. Grande Lourenço, um grande abraço aí ao nosso irmão, amigo, pela participação de sempre. E é isso aí, né? Graças a Deus. Então, depois de tanto recebermos, né? Vamos fazer nossas vibrações. Assim vibremos pelo nosso planeta, o envolvendo muita luz, muita paz e muito amor. Vibramos pelos enfermos, para que essas vibrações lhes cheguem em forma de medicação, auxiliando as suas dores, lhes dando mais confiança e força. Vibramos pelos nossos lares, para que essa luz vá envolvendo todo o ambiente, vá harmonizando todos que ali conosco convivem. E um ambiente de paz, amor e respeito assim se faça. E assim, mais uma vez, lhe agradecemos, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos, iniciando uma nova semana, onde aqui recebemos essas boas energias, que nos tranquilizaram, nos equilibraram e nos fortalecendo, para que possamos seguir os novos dias mais confiantes, mais disposição e alegria, e que a Tua paz esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus.